E aí, família zoeira, tudo bom? Vamos lá com mais notícias sobre essa demissão aí de Renato Paiva. Antes, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho. Meta para esse vídeo, 1000 curtidas, é rapidinho, é de graça, não custa nada e você ajuda aqui o canal da zoeira, que traz conteúdo todos os dias aqui para vocês, tá? Vamos lá ver a matéria, já eu volto. Textor mandou Renato Paiva embora, mas eu começo acionando Edson Viana. Edson, duas coisas. Primeiro, Renato Gaúcho tem um plano. Você deve lembrar, Botafogo no sábado foi eliminado pelo Palmeiras aqui da Copa do Mundo e o John Textor não gostou nem um pouco. E com da forma como o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, jogando muito atrás, isso é evidente porque ele mandou o treinador embora. Renato Paiva foi demitido nessa madrugada e surpreendeu todo mundo. Vou conversar com o André Galindo, que está mais por dentro do assunto. Hein, Galindo? Ninguém esperava por isso. Textor foi lá e mandou o cara embora. Botafogo volta para o Brasil sem treinador, Galindo. Quem imaginaria, não é, Escobar? Boa tarde para você, para quem nos acompanha no Globo Esporte. Eu conversei agora há pouco com o técnico Renato Paiva. Ele se disse chocado, que ainda não compreendia direito o que havia acontecido. Disse que está recebendo muitas mensagens de funcionários e de jogadores do Botafogo. Fazendo outras apurações, a gente entendeu os bastidores. O John Textor, o dono da SAF do futebol do Botafogo, esteve com a delegação no hotel na Filadélfia. Após a eliminação, fez um discurso, mas não conversou com o técnico Renato Paiva. No domingo, o Paiva ficou na Filadélfia. Diretores, jogadores, funcionários foram até Nova York. E aí, dois diretores, o Léo Coelho e também o Alessandro Brito, receberam ligação do John Textor pedindo para que eles comunicassem o Renato Paiva da demissão. Eles retornaram de Nova York para a Filadélfia e comunicaram essa decisão diretamente para o Renato Paiva, que é o sexto técnico a deixar o Botafogo nessa era SAF, ou seja, em 3 anos e meio. Ele deixa o clube nas oitavas de final da Copa do Brasil da Libertadores, também no 8º lugar do Campeonato Brasileiro da Série A e tendo passado pela primeira fase dessa Copa do Mundo de Clubes com a vitória já histórica diante do campeão europeu Paris Saint-Germain. É contigo, Escobar. Valeu, André Galindo. A gente viu aí, né? Futebol é dinâmico, cara. Num dia ganha um beijo do Textor porque ganhou do PSG e no outro ganha um pé, é demitido, né? O Renato Paiva foi demitido. O início da madrugada, meia-noite e 25, o Botafogo fez a publicação anunciando que o Renato Paiva não era mais o treinador do Glorioso. Pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo. Eu acho que nem o próprio treinador esperava ser demitido. Pela forma com que o John conserva, né, os seus treinadores. O John não é um cara que sai demitindo, ele tem a maior paciência do mundo. E eu acho que esse era o momento em que o Renato crescia como treinador e como se encontrando no Glorioso. Mas eu não sei se todo mundo sabe, assim que o John assume em 2022 a SAF, ele diz que ele quer o Botafogo Way, que é o estilo do Botafogo. Ele disse que queria que o Botafogo jogasse todo mundo, independentemente de jogadores e treinador, soubesse, aquele ali é o Botafogo, que ele tivesse um estilo. E esse estilo que o John prega é um estilo muito ofensivo, com controle de bola, com zagueiros frios, com velocidade. Esse é o tipo de jogo que o John gosta, que na verdade foi o que a gente sempre viu nas escolhas dele, tirando o Thiago Nunes, que foi o único treinador que ele não escolheu. Todos os outros treinadores, Bruno Lage, Luiz Castro, Arthur Jorge, todos eles tinham esse perfil, menos o Paiva. Então acho que na mesma surpresa que a gente teve dele ser demitido, a gente também teve aqui quando ele foi contratado pelo estilo de jogo que o Paiva tem. Ele é um péssimo treinador? De jeito nenhum. E sai aí com um histórico bem bacana de ter feito um Mundial bacana para o Botafogo. Mas no jogo contra o Palmeiras, talvez ficou muito nítido que o Paiva não seria esse Botafogo Way que o John tanto buscou. Para quem não sabe, o John pediu o afastamento do Lyon. O Lyon teve grandes problemas esse ano na Liga Francesa. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Tomou muito tempo do John. O John se afastou, colocou outras pessoas lá à frente para ser o rosto do Lyon. E agora ele falou, vou ter mais tempo pro Botafogo. O papai tá chegando aí com a segunda janela. O papai tá querendo. Faltam 2 semanas, Pedrosa, para a temporada começar. A segunda parte da temporada, na verdade, começar. Sabe quem é seu primeiro adversário? É o Vascão da Gama. Eu fiz minha pré-temporada lá no Mundial para te enfrentar. Cuidado, hein? Cuidado, sem técnico, Igor Jesus foi embora, Cuiabano foi embora. Você viu o Arthur
tá por aí, Viu meu por Arthur aí. Cabral, quando ele E o entrou? Diniz treinando, Vene. Estudando. E o Diniz tranquilo. Estuda técnico foi demitido e o Diniz treinando. Ó, eu posso ser sincero? Fala, Eu vou Venê. morrer de saudade dessa competição, sabia? Da Mundial? Vou Copa morrer do de Mundo dos saudade. Clubes. Pra mim, super aprovado. Foi muito O legal. erro é não ter todo ano. Foi muito legal mesmo. Eu legal também pra caramba, gostei. pô. Todo mundo fez, como é que o Felipe Luiz falou? O intercâmbio. Intercâmbio. Aprendemos bastante, nos divertimos muito, também gostei. E tá aí, talvez foi uma competição que deixou mensagem pra todo mundo e talvez pro próprio John de pensar. Talvez esse não é o treinador que eu quero que dê, que continue No projeto. final no projeto. Faltam 6 meses e 6 meses super decisivos, né? Você aprovou a demissão do Paiva? Eu ia te perguntar isso, na verdade. Porque... Você quer que eu fale minha opinião? Sim ou não? Só pra eu poder trazer minha linha de raciocínio. Você acha que essa foi a melhor decisão tomada nesse momento? Eu não sei se é a melhor, porque a gente só vai saber Eu acho depois. que Mas esse eu não debate, acho ruim. Eu acho que esse debate... Não acho ruim. É porque a gente precisava saber o porquê da demissão. É. Eu não acredito na demissão por conta da postura que foi o time contra o Palmeiras. Não Eu foi um jogo. acredito. Eu não eu também não acho que acredito não. nisso. Eu não acho acredito que ele nisso. percebeu durante toda a temporada, quando você não viu o estilo de jogo do Botafogo, que ele não era um Botafogo Way. Tá, mas olha só. E aí um cara a gente... que bota quilos e quilos de dinheiro num time e ele vai ter um treinador que ele acha que ele não alcança o que ele quer buscar? Tá, mas vamos lá. Né? Aí a gente tem que contestar o que o próprio John Textor fez desde o início do ano. É isso. Ele fica 3 meses sem treinador praticamente. Aí ele demora esse tempo todo, tudo bem que ele tentou outros nomes e tudo Tentou mais. vários nomes, Mas né? ele fica esse tempo todo sem contratar um treinador, ele contrata o Renato Paiva. Eu lembro muito bem quando o Botafogo não começa tão bem com o Renato Paiva, que ele fala o seguinte, ele tem modelos de treinamentos até mais avançados, ele é um cara que, eu tenho total minha confiança, total... Aí beleza, 3 meses que a gente pode falar do trabalho do Paiva? Acho que sim. Ele consegue colocar o Botafogo na 8ª colocação do Brasileiro, com condições ali de continuar nas primeiras posições. Ele chega nas 8ª de final da Libertadores, pegando um clube em crise, um clube que tinha acabado de perder campeonatos, um clube que estava sem técnico, com reformulação de elenco também. Ele continua na Copa do Brasil, aí ele vai para a Copa do Mundo, ok? Aí na Copa do Mundo ele se classifica no grupo da morte. Aí ele perde para o Palmeiras. 3 meses, essa atitude de você demitir um treinador com 3 meses de trabalho é típica dos dirigentes brasileiros. É isso aí. É típica dos dirigentes brasileiros. Então, na hora dele encher a boca para dizer que o Botafogo tem um projeto esportivo diferente, não me parece. Porque esse ano, para mim, ele cometeu uma série de erros. Uma série de erros. O que está acontecendo lá no Lyon, para mim, é algo que o torcedor do Botafogo tem que ligar o alerta. Ele foi rebaixado, pode até ser revertido e tudo mais, ele está sendo rebaixado por questão financeira, por não cumprir as contas. Isso não acontece no Brasil porque aqui a gente não tem fair play. Mas pode acontecer um dia. Então, assim... Se o Botafogo tivesse um técnico engatilhado já nessa primeira semana, ok, dá pra entender, a torcida tem direito de ficar chateada com o Renato Paiva com o que aconteceu. Mas se o Botafogo não tiver um técnico engatilhado, cadê? Quem vai ser o cara que vai ter que formular novamente, num calendário apertado, sem organização, sem conhecer jogadores, sem conseguir entender até o que aconteceu com o Botafogo nos últimos meses? Eu acho arriscado, cara. Eu tenho opinião, e isso é apenas opinião, obviamente, que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Será, Venê? Porque isso não é normal, o que o John Textor sempre prega, o discurso dele, é difícil você ver. E outra, olha a demissão como que foi, Fernandinha. De madrugada. Do nada. 00:23. Eu literalmente... Segundo o literalmente... Globoesporte.com, eles conversaram, depois do jogo, teve um almoço em que ele tava bem Com a bravo, delegação, né? falando, e o Botafogo Way, ele sempre fala isso, ele prega isso, né? E depois ele teve uma conversa e aí ele foi decidido. Então, mas se ele confia tanto no técnico, será que não dá pro técnico entender e mudar o estilo de jogo? Mas será que... eu vou aí trazer... a gente não sabe o que teve na conversa. Será Então, que ele ia mudar? Será que ele acha que ele consegue mudar? Porque também tem uma limitação da pessoa. Às vezes a pessoa não vai num lugar ou não Eu vai acho que num o Renato outro, Paiva né? tava Segundo o André Rizek, que é um jornalista assim, que eu respeito bastante, enfim, anos de carreira, o Renato Paiva acredita que foi demitido por não permitir interferência do John Textor na escalação no Botafogo. O que eu não duvido também não, tá? Eu tenho certeza que o John Textor, assim, um cara que, entre aspas, entende futebol, ele pode ter sugerido algo. Eu também não duvido o treinador chegar e falar, eu sou o treinador, eu escolho a escalação. É isso. Bom, é isso. Olha aqui. Amanhã vamos falar mais sobre isso. A gente tem que falar. Amanhã eu vou pedir uma música pro DJ Careca. Ah, é? Ô, Rita, volta desgramada. Bom, família, tá aí, né? Tá surgindo cada vez mais notícias, né, sobre essa demissão de Renato Paiva. Agora, a última é de que
versão treinador, tá? É que John Textor, né, queria dar alguns palpites, pitacos sobre a escalação do Botafogo e Renato Paiva não aceitou de que o dono do Botafogo desse palpite. Ele era o treinador, ele queria escalar, só que ele foi burro, né? Renato Paiva foi muito burro na escalação que ele fez. Não só a escalação, mas a forma como o Botafogo se mostrou contra o Palmeiras, né? Então esse jogo aí, agora, vamos pensar na cabeça de John Textor. O cara tá com a cabeça a milhão por hora, cheio de problemas no Lyon. Lá existe fair play, né, na França, então se o clube não estiver dentro com limite de dinheiro tanto, ele é rebaixado para a Série B, é diferente aqui do Brasil. Então, e o John Textor não concorda com esse tipo de coisas. Aí imagina, a cabeça dele tá cheia. Aí a única esperança e a única entretenimento que ele estava tendo era ver o Botafogo no Mundial, que tinha grandes chances. Eu poderia dizer 50-50 contra o Palmeiras. Se o Botafogo perdesse pro Palmeiras de 2-0, mas o Botafogo jogou pra caraca, finalizou pra caraca, o goleiro do Palmeiras agarrou tudo, bola na trave, aquele dia que a bola não queria entrar, mas o Botafogo perdeu de 2-0. Nada disso teria acontecido. O Botafogo foi dominado pelo Palmeiras, teve menos finalização, menos posse de bola. Eu não vi o goleiro do Palmeiras trabalhando, pelo menos nos 90 minutos. Só foi trabalhar no segundo tempo da prorrogação. O Botafogo não jogou bola, não atacou, enfim, né? Não fez nada. Então imagina a cabeça dele. O filho do John Textor também pegou um carinho enorme pelo clube Botafogo. Então acredito que nesse momento eles torcem pelo Botafogo mais do que eles torcem pelo Lyon, lá na França. E aí, o único entretenimento dele, essa é a minha opinião, é o que eu acho. Ele vê o Botafogo sendo dominado por um time que conhece tanto, um rival do Brasil, não jogando nada, o Renato Paiva demorando a mexer, e só foi tentar fazer alguma coisa depois que levou o gol, já na prorrogação, que era tarde demais. Então não precisava chegar na prorrogação. Não precisava. E aí, talvez no calor da emoção, a decisão dele, esse Botafogo não é o Botafogo que eu estou investindo milhões para ver jogar bola. Foi um time que só se defendeu. Contra o PSG, ok, era o que tinha que ser feito. Contra o Atlético de Madrid, mais ou menos, não é o timaço. O Botafogo teve até mais chance contra o Atlético de Madrid de ganhar o jogo do que contra o Palmeiras. Inaceitável isso. Então o cara está investindo 150, 180 milhões todo ano no Botafogo, com 7, 8 contratações. Salário de treinador mais de 1 milhão por mês. Você tem noção de que antigamente pagar 300 mil reais a um treinador era um sufoco para o Botafogo, que hoje ele paga mais de 1 milhão. Todos os treinadores que passaram na era SAF praticamente receberam isso. O Botafogo tem uma média de mudança de treinador a cada 6 meses. É muito pouco. Os treinadores não estão acostumados, não estão ficando no Botafogo. Mas todos eles com salário muito alto. Então o cara investe, mas ele vende e recupera. Eu sei, essa é a intenção dele. Todos nós, ainda tem botafoguense que reclama. Ele sabe, todo botafoguense sabia de que isso ia acontecer. E de que até 2030 o Botafogo ia buscar pelo menos 2 Libertadores. O Botafogo já ganhou uma, estamos em 2025, tem mais 5 anos no planejamento do Botafogo. Quando ele comprou o Botafogo, ele falou, daqui a 5 anos vamos brigar por título. Em 3 anos o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro. Então parem de reclamar, só vocês, né? Tem tanto conteúdo no YouTube, é só vocês procurar e vocês vão relembrar tudo que John Textor prometeu ao Botafogo, ele já cumpriu com antecedência. Então não tem por que reclamar. Então, cara, é assim, cada hora vai saindo novos depoimentos, versão treinador, versão John Textor. O importante o John Textor não estava satisfeito. E tem uma cena de que ele beija ali o Renato Paiva depois da vitória contra o PSG, ele pede obrigado, ele demonstra um carinho enorme ali. Também porque o PSG é um confronto direto com o Lyon lá na França. Mas ele foi a hora do momento. E talvez proibir o John Textor de dar pitacos, essas coisas que têm que ser conversadas na hora de você assinar o contrato. Isso já fica até para o próximo treinador que chegar. John Textor, é o seguinte, eu sou o treinador e eu que vou comandar aqui, eu não aceito nada de fora. Pode ser? Contrato. E, enfim, cara, é muito difícil dar palpite, né, falar sobre o que aconteceu realmente, porque, cara, no Mundial de Clubes, valendo 72 milhões de reais, 75 milhões, sei lá, era muito dinheiro, era um clássico nacional no Mundial. Difícil, mas
muitos botafoguenses comemorando a saída do Renato Paiva. Eu também não acho que ele era o cara que ia durar por muito tempo com essa estratégia no Botafogo. Deixa o Botafogo aí a 6 pontos do líder Flamengo, 8ª colocação, 8ª de finais da Libertadores e classificado na Copa do Brasil. E vamos torcer para que chegue rápido um técnico de verdade, que não venha um caçapa para ficar perdendo tempo no Botafogo, que chegue logo um técnico rápido, do estilo que o John Textor quer, porque não adianta ficar 3, 4 meses procurando, que aí acabou o ano, né? E vamos ver o que vai acontecer, vamos, né, jogar energias positivas aí para que tudo ocorra bem. E o Renato Paiva, obrigado aí pela vitória sobre o PSG, que é um time da primeira prateleira. Ontem o Flamengo pegou um time da primeira prateleira, tomou o Varejo 4-2. Não é a mesma coisa que o Chelsea, que hoje não é a primeira prateleira da Europa. Então, que ele consiga contratar o técnico que ele quer, o Botafogo Way, o Botafogo para frente, o Botafogo jogando para ganhar o tempo todo. Pode perder, mas jogou para ganhar. É isso que faltou contra o Palmeiras e com certeza isso pesou demais também na decisão de John Textor, que ele falou, se eu não consigo dar pitaco e eu vejo um técnico com uma certa idade já, com muita experiência, fazendo um jogo desse retranqueiro contra um time que não precisava, não quero ele no meu grupo. Então foi isso que o John Textor deve ter feito. E eu não posso discordar dele 100%. Eu só discordo e se mandar o cara embora não tem ninguém para botar no lugar. Aí eu acho muito arriscado. Mas se a gente não sabe o que está acontecendo por trás, conforme for saindo notícias, a gente vem trazendo. Mas se já tiver alguém em planos para chegar já e treinar esse time, faltam 2 semanas para voltar ao Campeonato Brasileiro, é o tempo que ele tem para poder buscar alguém. E seja o que Deus quiser, né? Vamos confiar aí, vamos confiar porque é o cara que mudou a história do Botafogo, tá botando o Botafogo em outro nível mundial aí, nossa estrela solitária. Deixa os comentários aí tudo que vocês acham disso aí, tá? Vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!